Começando mais um Aprovado, direto do ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha. Este espaço aqui foi e continua sendo palco de grandes expressões artísticas. Só para você ter uma ideia, durante a ditadura militar, o artista brasileiro era impedido de se expressar livremente. Mas aqui no ICBA, durante a ditadura, a liberdade de expressão prevalecia. E para falar sobre redes sociais, nosso convidado é o professor e pesquisador e escritor Nelson Preto. Tudo bom, meu amigo? Como é que vai, Jackson? Tudo bem? Mais uma vez no Aprovado. Coisa Mais boa. uma vez. Alegria minha. Alegria nossa também. E aqui nesse espaço, que você também tem uma história aqui nesse espaço. Isso aqui. Aqui de trás da gente tinha sempre uma tela grande onde se projetavam filmes e nós aqui sentados aqui na década de 70 e muitas vezes escondidos da polícia que ficava em volta, o Schaffner aqui fazendo um trabalho magnífico, o Renatinho Silveira naquela sala dali dando cursos de serigrafias e pinturas, e esse era o argumento que usávamos, Jackson, a cultura, a arte, para fazer política. Era um polo de cultura era isso aqui. Polo, era uma efervescência. Eu posso dizer que isso aqui era a nossa rede social da época. A gente vinha tuitar aqui, brincando, né? Quer dizer, esse era o lugar onde nós trocávamos informações, sabíamos do que estava acontecendo e nos organizávamos efetivamente para fazer a resistência, aquela violência que foi o regime militar. Então foi um espaço, do ponto de vista formativo, fundamental na minha juventude. A Bahia tem um movimento muito importante de revolução pela cultura, né? Fantástico você está fazendo o que você está falando, porque assim, hoje as pessoas às vezes saem dos lugares e vão para redes sociais, para a internet, não é? Assim, acontecem encontros hoje através da internet que, na verdade, aconteciam nesses espaços, Claro. como esse espaço aqui, como você está falando. Claro, nós não tínhamos telefone celular, nós não tínhamos, na verdade... Não tinha como se conectar, Nós né, não com as tínhamos nem outras pessoas. telefone direito. Porque o telefone era uma novela para a gente usar, era muito complicado. No entanto, a gente se encontrava, a gente se articulava. Por quê? Porque o fundamental o tempo inteiro é o desejo de se comunicar, é o desejo de se articular, é o desejo de trocar ideias, e, em última instância, a formação cidadã e a formação política. Nós criamos formas de mobilização de tal forma que a gente ia para a rua em danceata, não em passeata. Com a chegada e a difusão das redes sociais, eu achava que o povo estava alienado, né? Aí a gente vê esses acontecimentos todos. Exatamente. Em torno das manifestações por causa das construções dos estados para a Copa do Mundo no mês de junho. E aí eu começo a perceber o poder que tem a rede social. É verdade. E talvez de causar esses encontros que aconteciam nos espaços, né, reais, físicos. Como é que você vê isso aí? Pois é, porque na verdade são novos espaços que foram criados, que são os chamados espaços cibernéticos, espaços virtuais. O que é importante em tudo isso, e de fato eu acho que você não está errado em dizer que parecia que estávamos um pouco alienados. Eu acho que a gente viveu um boom da mobilização e depois deu um certo cansaço com aquele processo de democratização e tivemos um problema político de que todas aquelas lutas, de certa forma, nos levou ao poder, né? Esses militantes todos terminaram assumindo o poder e isso deu uma esvaziada até por uma política de esvaziamento dos movimentos sociais. Mas a ideia de reivindicação, a ideia de participação social é algo que está latente na pessoa. Então, à medida que fomos vivendo as dificuldades desse mundo contemporâneo, no mesmo momento que foram crescendo as tecnologias digitais de informação e comunicação, esta questão que eu podia dizer assim, que estava latente na mobilização, começa a surgir. Começa a surgir como uma bobagem do curtir um amigo numa rede social, de tuitar o que eu estou fazendo, estou comendo isso ou assistindo tal coisa, mas ao mesmo tempo começa a dizer, estou indignado, para usar a expressão lá da Espanha, né? Dos los indignados, estou indignado com o preço da passagem no ônibus, estou indignado com o investimento que está se fazendo em estádios de futebol com tantos problemas. No mês passado, estou indignado na Rocinha, no Rio, com construir um teleférico com tantos problemas de educação e de saúde. Então você vê, as redes, de certa forma, as redes sociais, potencializaram todo esse movimento de indignação e de cidadania. E, claro, a gente tem que estar muito atento para que essas redes efetivamente sejam livres, não sejam
tomadas pelo poder e possibilitem cada vez mais a gente se indignar, participar e ajudar a construir a sociedade que a gente quer. Você falou sejam livres, né? E eu comecei falando aqui do ICBA, aqui na abertura, falando dessa liberdade de expressão. Então, assim, na rede social é possível essa liberdade porque não tem um senhor que comanda, que induz o povo, né? É a voz do povo mesmo, né? Se manifestando. Pois é, Jackson, mas aí é importante você e todos que nos ouvem e veem prestar atenção de que não tem, mas querem fazer que tenha. Sim. Este é o perigo. Então, quando a gente luta por uma coisa que pode parecer estranha para quem está nos vendo no sábado de manhã, pelo marco civil da internet, nós estamos lutando pela Constituição da internet. A Constituição no sentido de as leis que garantam o funcionamento da rede. Então, se nós ficarmos nas mãos daqueles que operam a infraestrutura tecnológica, eles podem fazer o que querem com o nosso uso. Corremos esse risco? Correr. É só lembrar, há um pouco tempo atrás, o que aconteceu nos Estados Unidos com o Snowden, aquele garoto de 29 anos que mostrou que o governo Obama estava bisbilhotando a nossa vida, a nossa inclusive, de cada um que está aqui nos vendo. Não foi só de americano, não. Há uma possibilidade, se nós não lutarmos para que a internet seja um patrimônio público, seja livre, de que ela seja controlada. Então você veja, por exemplo, nós falávamos há pouquinho sobre as redes e as mobilizações aqui no Brasil. Mas na Inglaterra, acho que 2, 3, 4 meses atrás, no máximo, houve uma grande mobilização também e o governo chegou a propor controlar o Facebook. Não sei se vocês lembram disso. E houve uma reação generalizada lá naquele movimento que foi conhecido como a Primavera Árabe. A primeira coisa que os governantes queriam fazer era controlar Twitter, Facebook, etc. e tal, na China e aqui no Brasil também. Então temos que estar atentos, porque isso não acontece de mãos dadas. Depende de luta política também garantirmos tudo isso. É um poder na mão do povo, né? Claro. O futebol, que é um personagem importante nessa polêmica toda, né, lançada aí na internet. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho, que eu quero que você comente um pouco sobre isso. Então não sai daí não, que tem uma conversa interessante aqui sobre redes sociais. Interpretada por Fernando Neves sobre futebol, né? E o futebol é um personagem, né, que trouxe, né, em torno dele é que gira toda essa polêmica também aí nas redes sociais. Como também foi muito importante o futebol na década de 70, aquela década que a gente falava do ICBA aqui, que foi o período do Pra Frente Brasil, década de 70, Ame ou Deixe, etc e tal. Então, quer dizer, o futebol tem no imaginário e no gosto do brasileiro uma questão muito importante, é uma questão muito forte. E claro, quando nós que gostamos de futebol, eu não sou lá o mais apaixonado pelo futebol, mas gosto de um futebol, gosto de uma seleção, gosto de ver um bom jogo, vemos um gasto absurdo como se teve ao longo dos últimos meses e ainda teremos para a Copa do Mundo. Quando a gente falava, Jackson, na década de 70 em Copa do Mundo, falávamos em Copa do Mundo, ninguém usava o nome dessa empresa que organiza a Copa do Mundo. Quando ela vem e começa com uma ingerência absurda dentro da cidade, proibindo baiana de acarajé, proibindo andar para lá e andar para cá, interferindo na cultura do lugar, né? na vida da cidade, aí as redes sociais voltam a funcionar nessa perspectiva. E a juventude, quando falamos de juventude, é de 8 a 80, começa a não ficar satisfeita com esse tipo de interferência. E as redes sociais têm, então, de novo, para voltar ao nosso tema, né, um papel fundamental, porque foi ali, é a partir desse movimentozinho, de assim, não estou gostando disso, tem que ter transparência na construção do estádio, tem que ter transparência na construção da via pública, tem que ter transparência nos investimentos da Copa. Aí começa a ganhar força tudo isso, e começa a ganhar força todo esse movimento que é extremamente importante do que a gente chama de acesso aos dados abertos. Você acredita que, assim, por conta também das redes sociais, as pessoas passaram a se mobilizar com menos idade? Eu vejo, assim, quase que crianças, adolescentes engajados nesse movimento aqui, né?
Olha, essa pergunta é uma pergunta interessante, boa questão para nós investigarmos um pouco mais na universidade, que esse é o papel da universidade. Eu não acho que isso tenha muito a ver com as redes sociais, mas não arriscaria ir muito além disso, porque de fato precisaríamos ver o que está acontecendo. De fato, o que acontece é que essa meninada está na rede social. O que me preocupa de tudo isso, por exemplo, é você tem que mentir para entrar em qualquer dessas redes, porque tem uma idade mínima. Então, toda criança está lá dentro e, no entanto, ela tem que mentir no seu perfil para poder ser aceita dentro da rede social. Isso é muito ruim do ponto de vista da cidadania. E aí, quando querem fazer na educação uma rede social para educação, faz uma rede careta, que não tem toda essa energia. Então, daí não vai funcionar. Você está com um livro aqui na mão que desde o começo que eu estou querendo falar sobre esse livro. Nós já falamos sobre ele aqui. Foi lançado quando, não? Ele foi lançado no mês passado, em junho. É um livro meu de escritos que eu venho escrevendo ao longo do tempo. São textos que eu vou escrevendo em entrevistas, onde a gente vai refletindo no calor dos acontecimentos, o que está acontecendo, e agora eu sistematizei ele aí nesse conjunto de artigos para tentar pensar um pouco as questões do ativismo, das redes sociais, da educação, da cultura, um pouco isso que nós estamos conversando aqui. Reflexões sobre essa temática sobre essa temática. Quais os cuidados que devemos ter nessa exposição excessiva, né, nas redes sociais, até por conta de se preservar um espaço precioso, né? Claro, claro. De se criar esse espaço precioso. Bom, você me pergunta quais os cuidados e a resposta é imediata. Todos. Todos. Tem que ter todos os cuidados. Não podemos exagerar na exposição das informações que a gente coloca sobre a nossa vida privada. Os hackers, que é um pouco essa minha camiseta aqui, né? O que você é o que compartilha, a ética dos hackers. Os hackers têm uma frase que me parece que é fundamental para a gente compreender. Privacidade é para o indivíduo, transparência é para os governos. Então nós temos que lutar para que os dados públicos, que todas as informações de políticos e de governantes sejam absolutamente abertas, expostas. Mas nós temos que cuidar muito para que a nossa privacidade seja garantida. É só ver quando a gente escreve um e-mail, do lado sempre aparece uma propagandinha mais ou menos conectada com aquilo que a gente está escrevendo. Quer dizer, então, as máquinas estão ali lendo. Bom, as máquinas estão lendo, mas aqueles dados podem ser apropriados por alguém ou por alguéms, né? Governos, empresas, para fazer alguma coisa que a gente não concorda. Então é muito cuidado. E é um perigo muito grande, porque assim, a pessoa faz uma exposição de maneira muito simples, é muito fácil se expor ali e se expõe para o mundo inteiro, né? Claro. Ela tem um lado absolutamente poderoso e revolucionário e um lado absolutamente perigoso. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Né? Todo cuidado é pouco também quando a gente está falando de meio ambiente. Então, é o aprovado de volta direto do ICBA, palco de grandes expressões artísticas. Eu estou conversando aqui com o grande professor, historiador, pesquisador sobre as redes sociais, Nelson Preto, falando sobre redes sociais. Vamos entrar um pouco mais ainda na sua área agora, que é sobre a educação, né? Qual a importância das redes sociais na educação? É muito, muito grande, que as redes sociais têm um papel importante na formação da cidadania. E se tem importância na formação da cidadania, tem importância na educação. Eu acho que o grande problema que nós estamos vivendo hoje é um descompasso da escola do ponto de vista das linguagens que essa juventude está usando, no sentido de se apropriarem das redes sociais e transformarem as redes sociais não só num espaço de luta e de reivindicação, mas também num espaço de construção de cidadania, de construção de ciência, de cultura. A gente viu aí a história da questão ambiental lá em Arembepe. A questão ambiental é fundamental associar com uma atitude ativista que tem a ver com as redes sociais. Então, os movimentos ecológicos se apropriam muito das redes sociais para poder desenvolverem o seu trabalho. Os movimentos políticos se articulam muito com as redes sociais para poder desempenhar as suas funções. A educação precisa se apropriar das redes sociais
Por quê? Nas redes sociais tem uma vibração, nas redes sociais tem uma nova linguagem sendo construída. Não quer dizer que você joga fora o velho livro, joga fora o professor dando uma aula tradicional. O que deixa de existir é um predomínio ou uma exclusividade de uma função sobre outra. E eu acho que é isso que eu gosto muito de chamar, e nós fazemos isso no nosso grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias na Faculdade de Educação, que é chamar essa juventude de uma juventude alt-tab. Quer dizer, aquelas duas teclinhas do computador que tem várias telas ao mesmo tempo. Então essa juventude é uma juventude que está processando simultaneamente várias coisas. Isso não quer dizer que é bom e não quer dizer que é ruim. O Zueni Ventura tem um texto de jornal muito bacana que ele questiona se essa juventude tem mais reflexo ou mais reflexão. E não criticando se é mais reflexo ou mais em detrimento da reflexão, mas é compreendendo de que efetivamente essa juventude é uma juventude de mais reflexo. Talvez a gente precise compatibilizar um pouco o reflexo com a reflexão. Dar uma equilibrada, né? Dar uma equilibrada, ou quem sabe, considerar que para alguns momentos é mais importante o reflexo do que a reflexão. Em outros é mais importante a reflexão do que o reflexo. Por isso que as redes, elas são importantes. Então hoje a educação, ela pode tratar dos temas absolutamente locais com a mesma intensidade que trata dos temas planetários, internacionais de outros países. Eu me lembro que quando começamos a implantar a internet aqui na Bahia, a universidade teve um papel importante nisso, eu dizia sempre, que é uma frase de efeito, nós não precisamos a internet nas escolas, nós queremos as escolas na internet. Então, pode parecer um joguinho de palavras, mas é muito forte isso. Porque é, de novo, o que você falava no começo, a questão da cultura. E assim, a internet como uma ferramenta importante também para a educação, claro, né? Já que ela é muito bem utilizada, né, em movimentos de defesa do meio ambiente, como você falou, pela política e tudo. E eu acho que é um prato cheio, muito mais até para a própria educação. A educação tem que compreender isso. Quer dizer, a educação tem que compreender de que não basta organizar a educação para ela ficar um pouquinho melhor. Tem que ser uma outra educação, ou como nós gostamos de dizer lá na Faculdade de Educação, tem que ser outras educações. Né? Tem que ser uma educação mais generosa, uma educação que respeite as diferenças, uma educação que compreenda que cada um que chega com sua cultura tem que ser fortalecido na sua cultura e não transformado na cultura hegemônica. E você acha que inevitavelmente a internet está provocando isso e continuará provocando isso na estrutura da educação como um todo? Eu acho que sim. Agora, não de uma forma determinística, no sentido de dizer a internet com aquele A grandão assim, como se ela fosse fazer. Porque o que é a internet? A internet somos nós. Somos nós. A internet é esse movimento ao longo dos últimos meses. Ela é o livro que está aqui, se a gente não abrir para acessar, claro, né? E com uma diferença, porque o livro é a ideia colapsada, fixa, acabou, está pronto. Você pode só viajar. O conteúdo da internet não, ele é permanentemente remixado. Enfim, quer dizer, essa geleia geral no sentido bom, que precisa ser, que a educação precisa, digamos assim, fortalecer, estimular e não tentar controlar. Eu costumo dizer sempre que um dos riscos que a gente tem, e que infelizmente é o que a gente tem visto muito, é que a educação tem sido, e a universidade tem um papel importante em fazer essa crítica, tem sido uma máquina de transformar o diferente no igual, o outro no eu. E a gente tem que inverter isso, a gente tem que quebrar essa máquina e dizer, a gente quer uma escola, a gente quer uma universidade que fortaleça a diferença. Então é mais do que respeitar a diferença, é enaltecer a diferença. Esse papo está maravilhoso, mas a gente vai ter que encerrar. Então eu quero saber de você o seguinte, que tipo de avaliação você faz desse manifesto que aconteceu a partir de junho? Que mudança traz, né, agora a internet para esse tipo de acontecimento? Eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo um momento muito rico de visibilidade de uma cidadania que estava muito reduzida ao direito do consumidor. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento rico. E ele é rico, talvez, diferente de muitos dos meus colegas, porque ele não tem um objetivo muito focado.
Eu acho importantíssimo que esses movimentos sejam movimentos que sejam contra tudo, contra todos, a favor de todos e a favor de todos. Porque é uma vitalidade no exercício da cidadania que tem sido resgatada ao longo dos últimos tempos. Com muitos perigos, com muitas possibilidades de apropriação por aqueles que não querem nada disso, com daqueles que querem, na verdade, fazer tudo isso para continuar no mesmo. Agora, se tivermos uma escola fortalecida, se tivermos um cidadão fortalecido nas redes ou na rua, a gente constrói outro país, eu não tenho a menor dúvida. E construindo outro país, eu acho que a gente ajuda a construir outro planeta. Com certeza. Nelson, maravilha. Obrigado, Jackson. Obrigado a você. Acho que esse papo deve continuar em outros programas, né? E nas redes sociais. Nas redes sociais. Maravilha.